Olá, eu estou iniciando hoje uma série de vídeos em que eu vou falar um pouquinho de vendas. Estou na área de vendas, como executivo de vendas há mais de 16 anos, sempre atuando muito forte com vendas técnicas, vendas consultivas, relacionamento com o cliente. Eu queria, de alguma forma, compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Eu queria falar hoje, especialmente, sobre o preço da proposta e o valor da proposta. Nós vivemos momentos difíceis aí no Brasil, né? A crise ela tem se prolongado, mas uma coisa é fato, o mercado ainda existe, né? As pessoas ainda estão comprando, as pessoas ainda estão negociando de uma forma muito menor, né? O mercado não está parado, ele está se movendo a passos lentos, mas está se movendo. O que acontece? O bom disso é que a gente tem aonde lá bater na porta ainda, onde negociar, onde colocar o nosso produto. A parte ruim é que os preços acabam sendo derrubados. Por mais que o preço do produto final na ponta, no varejo ali, ele esteja aumentando, o preço de insumo, o preço de serviço, esse preço tem caído. Na construção civil, que é a minha área de atuação, por exemplo, nós estamos praticando preços menores que 2010 na maioria dos produtos. Porém, não é porque nós temos pouca demanda, pouca oferta, que a gente vai desesperar e fazer o jogo do mercado. Esse momento é um momento de precificação dinâmica, onde o preço vai oscilando de acordo com o inventário do fornecedor, de acordo com a demanda, de acordo com o momento ali, momento a momento. Mas nós precisamos criar um padrão de precificação com valor agregado, apresentar para o cliente uma proposta de valor. Para isso, nós precisamos de alguns recursos. O primeiro deles que eu quero falar hoje é o conhecimento, a especialização com relação ao produto que você vende. O vendedor, o profissional de vendas, ele tem que ser um expert naquilo que ele vende. Ele tem que conhecer a fundo o produto, conhecer na prática. E isso não adianta você fazer um curso, você treinar, você tem que dia a dia ir adquirindo esse conhecimento, andando lado a lado com o pessoal da fábrica, da produção, assistência técnica, pessoal da gerência de produto, debatendo, conversando com o mercado, para poder apresentar o produto para o cliente de forma clara, de forma precisa, de forma transparente, entender exatamente os diferenciais do teu produto para poder agregar isso na sua proposta de valor. Na verdade, o conhecimento eu acho que é a chave. Eu já ouvi falar muito que um bom vendedor é um bom orador. Eu acho que um bom vendedor, ele é, primeiro de tudo, um expert. Ele tem que ser um expert do negócio dele. Ele tem que conhecer a fundo o produto que ele vende. Ele tem que comprar a ideia desse produto. Isso é muito importante. Segunda coisa, ele tem que conhecer o cliente. Saber qual é a dinâmica de compra do cliente, qual é a dinâmica de produção, de uso do cliente. Entender o processo produtivo do cliente, para poder auxiliá-lo no momento da compra, tirar a negociação do fator preço e levar para um outro nível, o nível da consultoria. Para isso ele precisa conhecer o produto, ele precisa conhecer o cliente e ele precisa conhecer o mercado, entender o mercado, estar um passo à frente do mercado, percebendo quais são os próximos passos do mercado, trocar essa ideia, debater isso com o cliente, trazer o cliente como um parceiro. Isso é muito importante para preparar uma proposta de valor. Além do conhecimento, eu falei agora há pouco, ele precisa ser um bom ouvinte. Nós precisamos ouvir o cliente. Por isso, um ponto que eu coloco muito com os vendedores é a presença de mercado. Hoje nós temos ferramentas digitais, mídias sociais fantásticas que nos aproximam do cliente sem uma presença física. Nós temos e-mail, nós temos Skype, nós temos WhatsApp, mas a presença física do vendedor ela é muito importante. Sabe, receber um chamado, a menos que não haja possibilidade, marque um horário, vá ao cliente, sente, entenda o que ele está buscando. Não preencha apenas um mapa e mande por e-mail, mas procure entender, procure debater, procure questioná-lo. Às vezes você tem um produto na sua empresa que é até mais eficaz e que tem um valor agregado maior. Mas se você vender o que ele quiser comprar, às vezes você não vai conseguir nem ampliar a sua gama de negócios. Por isso que é importante sentar, entender, olhar no olho do cliente para o cliente perceber em você o desejo de ajudá-lo. Isso é muito importante, a presença.
Não só para colher esses dados, mas apresentar a proposta, sentar com o cliente, ler a proposta, passar passo a passo, mostrar quais são os seus diferenciais, prestar atenção e conhecer o seu produto, conhecer a empresa que você trabalha e mostrar todo o valor agregado. Hoje, vender produto, existem uma série de produtos nacionais, importados, a concorrência é muito grande. Mas quando a gente para de vender produto, a gente para de vender serviço, e a gente começa a vender um sistema para o cliente, aonde está envolvido produto, aonde está envolvido logística, aonde está envolvido assistência técnica, aonde está envolvido colaboração, aonde está envolvido, em muitos casos, cocriação. Você começa a vender um conjunto, você começa a vender para o cliente soluções. Nós precisamos sair do lugar comum. Às vezes você pode me falar: pô, Maurício, mas tudo bem. Quando é um produto muito técnico, alguma coisa muito mais... Cara, eu vendo commodity, eu vendo um produto aí banal, que todo mundo tem. Primeiro que se você achar que o seu produto é banal, você está na hora de procurar uma outra coisa para vender. Segundo, eu quero te levar para um passeio agora na feira. Vamos à feira comigo. Nas duas pontas da feira existem barracas de pastel. E nunca existe uma barraca isolada, sozinha. Só se a feira for muito pequena. Geralmente são 2, 3 barracas de pastel. E quando você olha as barracas, você vai ver que sempre existe uma barraca mais cheia que a outra. Entre as 2 ou entre as 3, sempre tem uma que está mais lotada. Aí você olha, o preço é o mesmo preço. Você olha a quantidade de sabores de recheio e a quantidade é a mesma. A origem do pasteleiro é a mesma? Mas o que tem de diferencial? Talvez inconscientemente, aquele pasteleiro que vende mais, ele conseguiu dar um valor intangível para a marca dele. Um valor que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue apalpar, mas que leva a pessoa a todos os sábados ir na barraca dele, esperar às vezes 5, 10 minutos a mais do que se ela fosse lá do lado para comer o pastel. Que leva a pessoa a lembrar do pasteleiro na sexta-feira. Fala: poxa, amanhã tem feira, amanhã tem pastel. Esse é o grande lance, essa é a grande sacada. É você imprimir valor na tua marca. E quando eu falo a tua marca, eu não estou falando só do produto que você vende, mas você como uma marca pessoal, como executivo de vendas. Você tem que ser o cara lembrado do seu cliente. O primeiro, chegou ali uma requisição de compra do produto que você vende. O cara leu ali, ele não tem que enxergar o produto, ele tem que enxergar a sua cara. Ele tem que lembrar de você. A gente sempre ouve falar isso em vendas: quem não é visto não é lembrado. Eu vou até um pouquinho além e falar que você tem que ser bem visto. Ele tem que olhar para o produto, enxergar você e falar: pô, vou ligar pro cara. Eu não estou falando que com isso você vai conseguir vender o produto mais caro que o concorrente. Em muitos casos não. Mas você nunca vai tomar a bola nas costas de fazer uma ligação de follow-up para ver lá se a proposta está em aberto e ouvir do cara que ele fechou. Eu quero pegar esse gancho do pastel para falar um pouquinho sobre valor intangível. E muitas vezes esse valor intangível não vai fazer com que você feche o produto mais caro que o da concorrência, mas vai te levar para um outro nível de negociação. Ele vai te fazer sair da negociação passiva para ir para uma negociação ativa. Ele vai fazer com que você participe de todos os status da negociação. A pior coisa que existe para um vendedor, e pior ainda para o gerente comercial quando descobre isso, e pior ainda para o diretor comercial quando descobre isso, cara, é tomar uma bola nas costas. Aquele cara que está numa negociação passiva, que não consegue falar, criar uma ligação direta ali com o cliente durante o processo de negociação, e que quando liga para fazer um follow-up, fala assim: puxa, já fechei. Poxa, cara, fechou e você não foi nem consultado. Você sabia em que ranking você estava naquele processo de negociação? Se você já estava fora desde o começo por causa de valor, porque estava faltando algum item no seu produto que não atendia ali a necessidade do cliente? Por que, cara, que esse cara fechou sem você saber? Por que esse cara fechou e não te ligou antes? Não foi no momento que ele fechou que você perdeu, mas foi em alguma etapa da negociação. E talvez porque você não conseguiu imprimir no cliente o valor intangível do teu produto. Eu vou te falar até mais: o valor intangível do teu relacionamento com ele. Nós precisamos aprender a vender relacionamento e ter o fechamento da proposta como consequência e não como a causa do nosso processo de negociação.
E isso vai acontecer quando a gente apresentar para o cliente propostas de valor e não propostas de preço. Pense nisso. Comece a mudar o teu foco. Comece a conhecer o seu produto. Seja um especialista. Não seja um mero vendedor, mas seja um gestor de negócios. Seja um consultor. Aprenda a dar consultoria para o seu cliente. Quando você é especialista no seu produto, especialista no seu negócio, começa a entender de forma clara o negócio do seu cliente, você consegue entregar para ele um plano de ação, não só uma proposta. Isso é uma proposta de valor e não uma proposta baseada em preço. Infelizmente, nós vivemos num mundo cruel. A agressividade do mercado não é o problema, mas o problema é que às vezes o mercado é predador. E nem sempre uma proposta de valor vai se sobressair a uma proposta baseada em preço. Mas a médio prazo, você vai começar a estabelecer um diferencial no cliente, um diferencial na empresa que você trabalha, que vai te levar a um sucesso diferenciado também. Você vai sair do lugar comum, como qualquer profissional precisa sair do lugar comum. Ele precisa ser um ponto fora da curva. E um ponto fora da curva enxergado de forma positiva e não de forma negativa. Pense nisso. Só para concluir, eu quero dizer, eu não Vivo num conto de fadas, no país das carochinhas. Eu sei que nem sempre, por mais que você apresente uma proposta de valor, você vai conseguir fugir do fantasma preço. Mas você vai fazer uma venda mais saudável. E a médio prazo, eu sei que naqueles clientes parceiros, você vai conseguir inserir uma condição de valor agregado no teu produto, valor agregado no teu serviço. Não entre no lugar comum, não seja um vendedor comum. Espero que possa agregar alguma coisa no teu dia a dia profissional. Se você gostou, compartilhe, dê o seu like aí, faça seus comentários, suas críticas, sugestões, entre na descrição do canal. Eu te aguardo. Até mais.